Uma versão resumida da fábula dos dois lobos, dos índios norte-americanos Cherokee. Eu andei fazendo um vídeo falando sobre os mimos do ego e tive alguns comentários bem temperados, vamos dizer assim, para não dizer atritantes, que eu, numa medida desesperada, venho dizer que aquilo que não tem solução, solucionado está. Você não consegue mudar o outro. Você não é dono do karma do outro. Mas é isso que parecem fazer alguns, vamos chamar de, entre aspas, profissionais, que numa mesa conversam, apenas conversam. Muitas vezes apenas fofocam conhecimento acadêmico para um leigo, que vamos chamar de paciente desses. Ou numa mesa de consulta oracular, tarô, nada contra. Eu leio diariamente o tarô, mas para quem? Somente para mim. Eu não sou digno ou autorizado de ler para o outro. Posso ensinar o outro a ler para ele mesmo. E assim escolher, dentro do seu limite de livre-arbítrio, qual é o caminho que ele quer tomar. E ainda eu explico, os caminhos já estão traçados. A única autoridade que você tem é de escolher os caminhos já traçados. Tem do bem e tem do mal. Mas o do bem também é mal. E o do mal também é do bem. Porque, na verdade, o mal não está lá fora, só está no homem que conceitua o mal. Porque ele tem mente para comparar. Pensa, e os índios sabem muito bem, que os animais sabem o que é o mal. Eles sabem quando você agride o animal. Isso ele até tem certa captação de perceber. Quando devastamos, a planta acaba descobrindo que existe o mal. É esse aí, o homem. Mas ele é todo mal? Não. É porque ele tem dentro dele o mesmo jogo polar que há lá fora. Eu fiz outros vídeos falando disso. Já está até repetitivo. E os índios, como ninguém, são remanescentes atlantes. Lá eles se defrontaram com essa realidade. Inclusive na Atlântida, sacrificaram a divindade, Muisca e Muízes. Foi o primeiro indício de morte entre a humanidade. Sacrificaram. Esses deuses já estavam se densificando para se assemelhar ao homem, porque se o homem é a imagem e semelhança de Deus ou dos deuses, eles, para fazer jus a isso, também se baixam aos homens. Tu vê pelos mestres que são sacrificados, apedrejados e morrem, mas não ressuscitam não no terceiro dia, porque para eles não é importante. É importante para os pequenos, pequenas inteligências, né, muito débeis, incipientes, que somos nós. Nós queremos arrastar nossa múmia para todo lugar, inclusive para o céu. Só que não entrarás no céu se não te diminuíres. E o que é isso senão átomo, gente? Como pode a ciência não ter ainda decifrado isso nas ditas escrituras que eles tanto mutilam para tentar montar peças? Isso não se descobre com bisturi, nem com lentes artificiais, mas sim com a consciência, aqui e agora, dentro. E eu quero também fazer umas considerações aqui, pedir desculpas, porque meus vídeos são espontâneos. Eu trabalho com insights. Durante o dia, mesmo quando eu estou nas minhas atividades, nas minhas ocupações diárias, todos temos que ir atrás da sobrevivência física,
Mas faz bem também para a alma e para o espírito. Atividade, porque senão não estaríamos aqui. Eu uso de práticas sobre os chakras. Então, não quer dizer que eu não, mesmo sendo projetista, né, isso é uma tônica bem xamânica da vida. Eu trabalhando com os chakras, eu ainda eu permaneço continuamente recebendo ideias. Ideias não são pensamentos. Os pensamentos são esses que fazem eu verbalizá-los, escrevê-los nas descrições desses vídeos, nos livros que já escrevi. E até é bom que eu não os vendi porque falta muita coisa lá. Eu não admito hoje aquele conhecimento incompleto. Não que ele esteja equivocado, mas sim incompleto. Essa é a palavra certa. Então eu recebo durante o dia ideias. Sou um médium especial? Nada disso. Só sou um ser humano, como você. Só que as ideias talvez para você venham, como eu vou ganhar mais dinheiro. Chegando o fim do mês vai me sobrar mais. Também é plausível. Você precisa sobreviver. Você não estaria aqui me ouvindo, talvez até para mudar seu conceito. Não estaria com a oportunidade de mudar através de uma literatura, de uma crença, de uma fé, ou até mesmo uma experiência. E durante a noite eu uso as horas de sono, não admito para mim desperdiçar o tempo. Ah, mas o tempo não existe. Já falei sobre o tempo. Ele existe, só que de forma subjetiva, porque ele é relativo. Por exemplo, você está agora cometido por uma doença, mas ainda não lhe atenderam, você está com dor. Você está na fila do médico. Passaram-se 10 minutos para você, é como se fosse uma hora ou um dia inteiro. Mas o médico até lhe dá uma atenção especial, ele já lhe chama antes até de outros, porque você está sangrando. Ah, e você se alivia. Por quê? Doutor, eu estou há muito tempo com essa dor. O doutor olha no relógio de pulso ou na parede e diz: mas você só ficou ali de 10 breves minutos? Ah, mas parecia que eu estava o dia inteiro. Agora tente observar o contrário, quando você está em momentos que para você é alegria. O tempo voa. Por quê? O seu cérebro está sinapsando muito rápido. Você está em alto astral, como se diz. E realmente você está acessando um astral superior. Ele não é o astral esse que os índios conhecem muito bem e sabem muito bem. Não é brincadeira de criança. E nem todo inferos. Porque aqui mesmo tem zonas urbanas, periferias, que são infernos na Terra. Zonas de guerra. Algumas comunidades, e não são todas. Rocinha, como exemplo. Há partes, mas dentro da própria Rocinha há seres de impecável dignidade. Gente justa, trabalhadora e honesta. No astral também, e até misturado junto com os astralinos inferiores. E anjos sim, entram no astral, porque são elementais. Tira o elemental de um nível, você implode o universo. Todos os universos entram num buraco negro. Já se vê isso aqui na matéria, a ciência já consegue, inclusive, conceituar teoricamente. Então eu recebo essas mensagens como você recebe uma ideia durante o dia de, vou fazer uma comida X. Só que eu não me detenho só com o linear. E à noite vem essas panaceias de informações. Não são minhas, são do universo. Seria como eu contar a minha impressão de ter ido à praia. Alguns vão dizer, a praia é muito suja. É pegajosa aquela areia, aquele sol me queimando, cheiro de carne frita. Chega a ser engraçado. E o mar é muito gelado, muitas ondas me derrubam.
não viu a gaivota, não viu as pessoas felizes no entorno, as dunas, não aproveitou nada. É o que a gente está fazendo aqui, nessa era de Aquários, vivendo essa evolução. Estamos bem perdidos como cachorro que caiu do caminhão de mudança e segue em tiroteio, como se diz. Esses ditos são perfeitos. Apesar de populares, tem muita sabedoria. E a voz de Deus é a voz do povo. E agora eu vou vir com um conto do povo indígena norte-americano Cherokee, em que o neto, ele vem ao seu avô e fala: avô, eu tenho a sensação que dentro de mim há dois lobos. Um é muito calmo e o outro é perverso. Resumindo, esse avô pergunta: e qual dos dois está vencendo? O menino fala assim: avô, vence aquele que eu alimento. Então isso é para consertar aquilo que as pessoas não entenderam, porque a gente não entende interpretação de texto, áudios, ainda mais se você tem uma cátedra e ouvir o mesmo conhecimento num nível mais pop, numa linguagem mais sem correções gramaticais, a pessoa se confunde, já acha que tu está falando mal. Se confunde realismo com pessimismo. Não podemos falar a verdade. E se diz que superamos a censura. Não, pessoas. A censura interna não mudou nada. Senão está cada vez pior. Aí que eu questiono que alguns profissionais, algumas áreas são desserviços para a comunidade. Quando você vai, por exemplo, ser tratado externamente com psicoterapia, com alguém te dizendo qual a causa causorum dos seus traumas. É o mesmo que você, antigamente, através das tradições, confessar pecados. O padre dizia: tantas Aves Marias, Deus vai te perdoar ou não? E o que é salvação? Salvação não tem nada a ver com formação, com nada que tem forma. Salvação é um conceito iniciático, cifrado. Salvação, na verdade, é salvamento de informação. Não é para você. Você está vivendo uma vida para dar para a consciência que parte dela participa de você, para saber quem é você, o filho, e através de você que você sobe aos céus como? Com a informação que você tem. Se você tem o crachá correto, você entra em qualquer lugar. Você tem a senha e você está aprendendo a senha. Ou melhor, está construindo senhas. Com isso que você chama de evolução. Que as escolas tentam nos ensinar, muitas vezes não conseguem. Então há dois polos em tudo. Estamos vivendo Aquários, as duas faces de Urano que eu falava nos dois outros vídeos. Então há duas maneiras quase desesperadas de lidar com o eu inferior. E o que é o eu inferior? É o correspondente do eu superior. Por exemplo, o general não vai se expor de primeiro no fronte de guerra. Ele manda seus sequazes, seus soldados, que têm patentes diferentes, hierarquias, e vai sacrificando os primeiros. Em última instância, ele participa. É como na evolução, quando tudo desaparece e o universo se contrai, aí sim vem o eu superior e participa. Aí ele comanda. Por isso que ele não se envolve, ele respeita a sua própria criação. Então, da mesma forma que um general, ele evita, numa empresa é a mesma coisa. Ele manda um correspondente, o carteiro vem, te entrega a correspondência, não vem toda a equipe dos Correios,
para lhe felicitar ou lhe dar, né, brindes pelaquela mercadoria que você conquistou, aquele prêmio. Não. É mandado primeiro aquilo que vem para trabalhar. E se está trabalhando é porque tem força para isso. E os índios norte-americanos Cherokee vêm com essa fábula, que possa até ser realmente mítica, mas com profundidade empírica extraordinária. 2 lobos. Temos 2 lados, um lado lunar, um lado solar. Se você se olhar no espelho, verá que um lado ou outro, um é mais torto, dissimétrico. A natureza não usa a dissimetria exata, porque daí ela vai estar na mesmice, o perfeito tornando tudo perfeito. Que informação é essa? Isso que é a salvação que você deveria ter, salvar informação. E na verdade quem se salva é a consciência. Por isso que ela permanece. A sua consciência é sempre o mesmo. O átomo primordial em você é sempre o mesmo. Pulsando com o pulso cósmico, faz quantos corações bater em você. Quantos você já teve? Já foi pai, foi mãe, foi minhoca, foi besouro, até mosca. E morreu numa breve semana. Pode ter sido um mosquito. Encarnações não são só humanas. E tem muitos que vêm para cá ainda com uma memória bem animal. E até meia pragueante, que vem mesmo para infestar o mundo, com más ideias, influenciar. Mas só é influenciado quem é influenciável, traído quem é traível, e violado quem é acovardado. As pessoas se deixam. E isso tudo são níveis de consciência e não podemos forçar. É aí que vem o respeito da divergência, respeito da diferença. Então, com o ego, esses 2 lobos representados na fábula indígena, devem ser respeitados, porque eles fazem parte do bioma. Bioma do quê? Da psique humana. Por fazer jejum, a fome passa. Por praticar o celibato, impede da pessoa ter pensamentos e emoções lascivas e até muitas vezes sádicas. Veja o que está acontecendo com a Igreja Católica na França. Mais de 6 milhões de queixas, denúncias de abuso sexual, inclusive envolvendo pedofilia. E nada é feito. E o padre daí reza. O Papa reza por esses. E até deixa esse novo Papa até mais enfático e deixou as autoridades pesquisar tudo. Mas os demais todos acobertaram, mãozinha na moleira. Por quê? É como o profissional numa psicoterapia vem botar paninhos quentes em cima de um iceberg. Não resolve nada. Apenas para se dizer doutor. E muitos desses não têm PhD. Então, para resumir, ou a gente não alimenta um dos lobos, e ele naturalmente vai morrer de inanição, são esses partidários, né, da moral e bons costumes, ou você deixa para lá, porque ego, esses 2 lobos, você só pode tratar ou sacrificar em você, não no outro, senão é preconceito, senão é cisão. Não é muito diferente do que aconteceu nos corredores do Holocausto. Compare um profissional desse ou um sacerdote na entrada do corredor. Ele diz: vão até o fim, que lá tem trabalho certo, bem remunerado. Lá no final está os sequazes. Quem são esses? Os primeiros são esses profissionais meia boca. Esses que aplicam desserviços, enquanto lá no fim
está os comandos. Vocês entenderam a comparação? Paz reverencial a todos.